Tenían que aportar algo los pueblos indígenas. Los hemos masacrado, pero nos acordamos. Bom, sintam-se abraçados. Eu vou falar de espaço, Raul. Muy bien. Es parte del camino. Meu tema é a contribuição da cultura dos povos originários para a concepção ludo-criativa na educação. Na verdade, esse tema surgiu há 2 semanas atrás, quando o professor Raimundo me apresentou a nova metodologia ludo-criativa e que, na verdade, veio na linha de pensamento que eu já havia desenvolvido com os povos indígenas. Eu sou professora há 22 anos, trabalhei do ensino infantil até a universidade, eu trabalhei com todas as faixas etárias, com todas as idades. E agora, de 5 anos para cá, eu estou na universidade dando aula sobre diversidade cultural. E no Brasil, nós temos uma lei, que é 11.645, que instituiu obrigatoriamente, que bom, o estudo na grade curricular da história indígena e quilombola dos negros afro-brasileiros. E essa história toda entrou no currículo e nós, como professores, não sabíamos em 2008 e antes disso, em 2003, o que fazer com tudo isso. Então, assim começou a minha história. Eu, em 2008, quando veio a lei, eu estava em sala de aula como professora e eu disse, minha nossa, eu não sei nada sobre os indígenas, nada sobre os povos originários. Como que eu vou ensinar aquilo que eu não sei? Então, eu fui para as aldeias durante 3 anos. Eu fui e voltei e aplicava em sala de aula aquilo que livro nenhum sabia me dizer. Então, aqui está um organograma das aldeias que eu estive. Eu estive em Alagoas com os Cariri Chocó, com os Guajajaras no Maranhão, com os Canelas no Maranhão, Culina no Acre, Mura no Amazonas, Apurinã no Amazonas e Cuicuro no Mato Grosso. O Cuicuro são os povos que vivem no Xingu. E esses em especial ficaram na minha casa em São Paulo. Então a história começou assim. Eu quis ir como professora aprender. Eu fui sem saber o que eu ia encontrar. Eu só queria saber como eles eram e o que eles estavam fazendo, porque eu não era melhor que eles. E eu não poderia ensinar a partir do que eu acreditava. Eu tinha que ensinar a partir daquilo que eles eram. Então esse foi o meu desafio. Essa é a lei que eu falei para vocês, que é muito bacana, está no currículo, desde a educação infantil até a universidade. Então todos lá falam da lei, só que assim, fala, mas não sabe efetivamente. A lei aceita tudo, né? A lei está aí. Na prática, a gente está muito longe. Pode passar. Por que povos originários? É porque essa palavra índio no Brasil e indígena para vocês é uma palavra do colonizador. Né? Então não nos cabe. Nós falamos indígenas porque falamos, mas como educador, nós devemos propagar a mentalidade de povos originais. Porque eles não são aquilo que o colonizador queria. Eles são outra coisa. E que delícia, né? Delícia, viu, gente? Só para entender um pouco da questão do Brasil, nós temos o tronco linguístico que veio muito antes dos colonizadores, que tinha os mais fortes. Tivemos muitos troncos linguísticos, mas temos G e Tupi. Nenhum povo conversa com o outro, eles não se entendem.
são dialetos, são línguas diferentes. Só que nós temos o tronco linguístico que desapareceu. E do tronco linguístico nasceu a família linguística. Por isso que nós temos hoje, no Brasil, 320 línguas e 210 dialetos. O Brasil são Brasis. É muita língua. Então, não há, e dentro dessa proposta, e na verdade, a língua e o dialeto ainda a gente está tendo contribuições, existem ainda várias outras pesquisas, não existe uma verdade absoluta, e o que eu estou passando para vocês é o que nós temos do censo de 2010, é muito pouco, né? Agora tudo se transformou. A língua amazônica, em Manaus eles falam Nhangatu, que é uma língua do colonizador jesuíta, para que eles pudessem entender, porque cada um falava um dialeto, eles criaram uma língua chamada Nhangatu, ok? Só para a gente entender. Pode passar. Aí o professor Dinello me trouxe essa concepção da metodologia ludo-criativa e me despertou isso. Será que o que você anda pesquisando nas aldeias não tem a ver com o ludo criativo? Nossa, gente, eu enlouqueci. Achei demais. Porque dentro da visão da metodologia ludo criativo, quem somos, em que estamos e até onde vamos, é incrível com os povos originários. Por quê? Porque eu preciso sair de mim para entrar no outro. E quando eu saio de mim, eu mudo mentalidade. E mudar mentalidade não é fácil. E aí eu trouxe uma ideia, eu vou trazer um pouco agora da realidade que eu tenho vivido nas escolas quanto à mentalidade, ok? Se eu falar para vocês, vamos todos para uma aldeia no Brasil, o que vocês querem ver? Este povo originário, esse indígena, né? Ou, pode passar, ou esse, volta lá, esse ou aquele? Qual? Quem gostaria de ver o primeiro? Só para... De verdade. Quem gostaria de ver o primeiro? Pois é. A maioria quer ir para o Brasil e ver o indígena, né, o povo originário, daquele jeito. Só que esse e aquele são os mesmos. Volta lá. Esse é tarucaré cuicuro. Volta lá, por favor. Este também. E assim a esposa e seus filhos. É o mesmo, pode voltar, por favor. Ó, a menina, essa na aldeia, pode... E aqui, quando eles ficaram na minha casa, que eles foram comprar miçanga na 25 de março em São Paulo. Para comprar caramelo. Tem que traduzir, né? Miçanga... La cosita para hacer usar. Sí, sí. Los brillos. No, son Los brincos. Cuentas. Sim, cuentitas também. Por quê? Porque a reserva está diminuindo, o sítio dos povos originários estão diminuindo. Então as semijas que caíam das árvores diminuiu também. E as pessoas não valorizam o artesanato, porque aquilo que é do outro é folclore, não é cultura. Tudo que é do outro, que eu não... O outro é folclore. Por que não é cultura? O que não é arte, é artesanato? O que é do índio é artesanato, não é arte. Então, eu fiquei pensando nisso. Que como a gente anda processando a nossa mentalidade para aprender com o outro. Deu para entender? Muito. E eles foram comprar e tudo acontece junto, porque para eles não existe divisão. Se eu estou... Isso, cuicuro no Xingu, cada povo tem a sua história. Todos pegaram o metrô, não sei como fala metrô. Metrô. E fomos, e eles foram vomitando, como fala? Vomitando, porque estavam passando mal, mas foram juntos, sempre juntos. Não se...
nós estamos juntos para tudo. Não existe fragmentação para esses povos. Então a gente precisava mudar. O que eu fiz? Eu fui nas escolas e comecei a fotografar o que as pessoas estavam fazendo com as crianças. A questão fragmentação, não sei se para eles, a questão filho, pai, mãe, né? Sempre junto. Sim, sempre junto. Estão sempre juntos. Índio norte-americano não é brasileiro. Índio brasileiro não faz. Ele fala. Mas índio Apache norte-americano. Então, no Brasil, nós temos um problema de mentalidade também. O índio, desculpa, estou usando o índio, né? Mas o povo originário, ele tem a sua própria dimensão. Ele faz as coisas no Brasil e parece-me que até agora a gente ensinou errado como professor. O povo originário, propriamente dito, a maioria, não sei aqui com a fronteira Bolívia, né? Eles tocam tambores. Os indígenas, os povos originários brasileiros, eles tocam maraca, eles não tocam tambores. E aí, o que a gente ensina na escola? Como a gente muda este pensado que é o outro. Porque o Tarucaré, ele estava de roupa, ele continua sendo o que ele é, do Xingu, né? E essa foi a ideia, pintar as crianças. E aí, o cacique que eu conheci no Alagoas me disse: que estranho, Débora. Estranho para vocês é outra coisa. Ah, é? Que estranho. Vocês nunca perguntam pra gente se é isso que a gente quer se ver. Nunca me perguntaram se eu gosto de me ver no outro pintado de índio. E isso foi impactante, porque não é... será que a gente já perguntou? E aí foi essa minha dúvida o tempo inteiro e fui aprendendo com eles. O que eles estavam sentindo? O que eles estavam sentindo? Porque eu não sabia o que eu estava fazendo enquanto professora. Eu fiquei 22 anos dando aula e eu fiz tudo errado. Né? Enfim, não sei se é errado, mas fiz o meu melhor, mas enfim. Pode passar, por favor. Aí, isso tudo dentro das escolas, no Brasil. Esta reprodução das máscaras, né, dos povos originários, meio... De novo, índio norte-americano, que não tem nada a ver com a nossa realidade. E quem são esses índios? Quais? Falar em índio hoje é como eu ir na farmácia e pedir um remédio. E esse remédio, falar, olha, pode ser qualquer um aí. Não tem esse genérico. Bom, isso tudo a gente pensa porque é essa visão das teorias raciais mesmo, de deixar o outro como sendo inferior, né? Os quilombolas, os povos originários, o inferior, aquilo que não é próximo, ele não tem valor. E aí que eles foram acreditando. E entra o luto criativo nisso. Talvez, até como, desculpa como você chama, a Rose também trabalha com povos originários. E talvez o nosso desafio é tentar entendê-los e sem influenciar, buscar aquilo que ficou e que eles acreditaram, que eles não eram nada, que eles eram preguiçosos, que eles não valiam absolutamente nada. E assim foi. Em todos os lugares que eu estive, eles mal falavam comigo, as pessoas que não eram indígenas. Porque eles me diziam, para, você está lá com eles, você é igual a eles. Eu não fui bem tratada pelos brancos. Não fui bem tratada, eu fui bem tratada dentro das aldeias e maltratada nas cidades, pelas pessoas. Aqueles que te encontraron o te vieron con los indios, con los originais. Sim. Aí a vivência, gente.
eu vou rapidamente, estou acabando. A vivência. As crianças acordam e sentem. Depois elas fazem. Depois elas pensam. É demais. Abraçar a árvore é muito normal. É comum. Aqui em Manaus, quando eu cheguei, foram muitas horas. Eu fui sempre sozinha. Eu só sabia que eu tinha que ir. A história é longa. Eu sabia que eu tinha que chegar. Como que eu cheguei? Só o universo. Essas são as crianças das aldeias. Elas são livres para criar. Essa é a visão em Manaus, quando a gente acorda. As crianças de 5 anos, elas vão caminhar na selva livres. E elas têm a liberdade de fazer o que elas acharem importante. Isso na aldeia. E uma coisa importante que eu aprendi é que no dialeto G e Tupi não tem a palavra não. Não existe não. Então não tem nem como explicar. Não tem no dialeto a palavra não. Então tudo pode. Tudo pode, mas você tem certeza? O cacique pergunta. Você tem certeza? Eu vou, pai. Ou mãe, eu vou. Você tem certeza? A pergunta é sempre essa. O que você faz? E aí o cacique me disse: vocês querem ser felizes ou querem ter razão? O que você quer? Você quer ser feliz ou você quer ter razão? Então foi impactante, porque eu falo com as mãos e ele me dizia: calma, você invade meu espaço. É incrível, né? Porque eu vou falando. É muito aprendizado, né? Porque nós vivemos uma sociedade dos falantes. Todo mundo que fala é bom. Todo mundo que se coloca na fala, se coloca bem, é bom. Aquele que silencia, para eles não. Primeiro você ouve, depois você avalia, aí você faz. Quando você está em grupo, primeiro você ouve. Você ouve desde a criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos, no Arã, que é onde eles se reúnem, até o mais velho. Todos são respeitados na fala, porque eles sabem ouvir. E aí, quando o professor Dinello me trouxe essa metodologia do criativo, eu pensei nisso, que ela passa pelo ouvir. Eu não crio se eu não ouvir o meu dentro, aquilo que está em mim e no outro. Não tem criação. Eu só crio quando eu consigo ouvir com o coração. Está acabando. As crianças jogando no fogo, jogando. Elas acordam, vão fazer o fogo e vão fazendo assim com a mão. É muito legal. Pode passar. Aí também as crianças elas ficam juntas sempre. Uma mãe nunca abandona seu filho. Nesta aldeia Mura, em Manaus, cada uma tem uma história. Aí é uma escola. O único ponto de luz da aldeia é uma escola. Todo o resto não tem luz. E aí eles aprendem, pequenos e grandes, todos juntos. E saem quando tem vontade, entra quando tem vontade, faz o que tiver vontade. É muito bacana. Pode passar. Aí são as mulheres que elas constroem a casa, elas pescam, elas caçam, elas fazem tudo. Aí é uma sociedade matriarcal. A mulher pode ter 2 homens. Acá quedan, no consiguen 2 por 1. ¿Y dónde estaba el deseo profundo? Ahora descubrió un deseo profundo, ¿vio? Quando eles não obedecem. El problema es que viene con 2 suegras también.
Pode passar, amor. Não, pode passar. Es porque mi niña me hace Aqui, muchas preguntas. aqui não. Aqui são os Colinas. Desculpa, os Canelas. Os Canelas, eles estão no Maranhão. Aqui o homem pode ter 2 mulheres ou mais, mas ele precisa cuidar de todas. Ele penteia o cabelo, deu pra entender? Sim. Ele cuida, ele o tempo inteiro. E eles se casam. Meninos de 18 anos se casam com mulheres de 80. É muito normal, porque para eles é amor. Não é o quanto você tem, se você aparência. Se eu te mirei e meu coração diz que você vai fazer parte da minha vida para esses povos, então eu vou ficar com você para sempre. Por isso que eles podem inclusive também ter outras pessoas. Eles vão zelando por esta biológicamente no es problema, porque biológicamente pueden vivir la función y el amor también, pero porque tienen 2 proporciones distintas. Si no, no podrían tener el amor con quien tiene 70 años, 80 años, pero como tiene 2 posibilidades, ciertamente en la otra posibilidad tiene la parte fisiológica satisfecha. Às vezes 3, 4 mulheres, muitas. Aqueles povos, eles já tô acabando, viu, gente? Aconteceu de um antropólogo dar uma casa para eles. E disse, olha, eu vou para São Paulo, quando eu voltar, vocês me devolvem a casa. Quando ele chegou, tinham muitos buracos na casa. É buraco? Tudo bem? Sim, buracos. E aí quando ele falou, por que vocês fizeram buracos? Saudade. Saudade. Porque como que eu posso ficar na sala e a minha mulher está no quarto? ¿Entendeu? Un antropólogo visitó a ellos y le dijo, pueden venir a San Pablo y quedar en mi casa porque yo estoy ausente un tiempo. Solamente me devuelven la casa cuando yo vuelva. Pero cuando volvió, se encontró que la casa estaba llena de orificios. ¿Y por qué? Por saudades. No puedo estar la mujer en un cuarto y yo estar en otro. No puede estar mi familia en el living y yo estar en otro cuarto. Para verse. Para verse. Para estar juntos y verse. A saudade é uma coisa, é algo... No podía ir a la otra habitación. Eso es lo que hay que preguntarse, ¿no? Epa, eso es lo que hacemos también nosotros, pero hay que plantearse si dijeron este cuarto y este otro cuarto, si no puedo encontrarme, por lo menos tengo que verlo. Claro, nosotros estamos acostumbrados a decir, puedo ir para allá o venir para acá. Porque hay una puerta. Claro, ahí está, el problema está. E o amor é algo profundo. E aí volto na metodologia ludo-criativa. O quanto esses povos podem talvez contribuir com o seu cotidiano. O amor é a base de tudo. É muito amor, gente. É muito amor. É amor com a esposa, é o amor com os filhos, e eu digo com esses povos que eu conheci, é muito amor. E se não tem amor, não tem nada. Bom, pode passar. Aí uma festa onde eles se pintam, eles não se pintam sempre. Pode passar, já li mais rápido que ela. Hoje eles estão vivendo uma retinização, uma palavra retinização, porque eles estão se aceitando. Eles estão dizendo, eu sou, faço parte e quero a minha tradição. Aqueles que não estão se aceitando, estão se matando. Com bebida, com drogas. Então nós temos os dois lados. Talvez possibilitar esse pensamento de resgate do que eles são é um grande desafio. Mas não pelo nosso olhar, pelo olhar deles. E aí, eu faço essa ligação, eu fui levando o Paruanã, que é Cariri Chocó, que é aquele cacique, para minha casa onde eu moro, para ele fazer vivências com as pessoas, com as crianças. Ele vai falar, não eu.
porque eu não sei nada. Eu fiquei com eles e aprendi com eles, mas só eles podem falar o que eles são. E esse é o meu maior desafio enquanto educadora. Eu não tenho o direito de falar do outro sem o outro. Eu preciso trazer o outro para cá, para ele poder ter vez, porque voz todo mundo tem, mas vez nem todo mundo tem. Então essa é uma vivência, a gente faz também a roda no fogo e eu vou fechar aí com essa frase do Paruanã: estamos todos conectados com a natureza, portanto somos todos irmãos. Todos irmãos, nós não estamos fragmentados, nós somos tudo. E aí esse prazer de estar falando sobre esses povos, porque eu acredito que a gente precisa, talvez, quem sabe, o próximo encontro, irmos todos para a aldeia. Tem uma música que eles dançam, dando tempo depois para não atrapalhar, porque é 2 minutos, 1 minuto. Querem dar bem? Sí, vamos lá. Vamos lá, que yo juntar. ¿Está prendido acá? Sim, é só um pouquinho. Ah, no, perdón. No, es el grandote del pase. Sí, pero no está conectado. ¿No? Ahí está. Esses são os Jogos Indígenas que aconteceu em 2015. Esse. ¿Está? No, no. Sí, ya está. No, el audio no estaba conectado. El audio no está conectado. São os Jogos Indígenas que teve no Brasil, em Tocantins, no ano passado. E depois, se tiver mais tempo, tem uma criança de 3 anos, ela tocando e dançando, virando, e é lindo. Mas depois, se der tempo. ¿Ven? Ustedes que el universo ya comienza a ser grande, ¿eh? El universo comienza a ser grande. En el momento que tocamos Brasil ya comienza a ser grande. El terreno